Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja qual for o horário que você abrir e para assistir esse vídeo, seja tocado pela verdade da palavra do Senhor. Vem comigo ler Bíblia, vem comigo ler Bíblia, irmãos, porque esta palavra nos enche de vida, de esperança, de fé, de amor, nos dá alegria, irmãos, a alegria sincera, a alegria verdadeira, vem desta palavra. Aleluia, Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o verbo, Ele se fez carne, habitou entre nós, mas Ele fala conosco através dessa palavra, queridos. Creia que a bússola para a sua felicidade está aqui, ó. Crer somente nele, não adultere a palavra, não traia o seu Deus com outros ídolos, com outros deuses. Creia somente no Deus que fez o céu e a terra, o Deus Todo-Poderoso, aquele que mandou o seu Filho, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer, aleluia, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16, nós já lemos essa palavra, irmãos. É muito forte. Creia em Jesus Cristo, na morte e na ressurreição, nas promessas que Ele virá e Ele virá. Nós já lemos o Apocalipse, é muito forte, e se Ele cumpriu até agora, Ele há de cumprir tudo o que está escrito, irmãos. Então, vem comigo ler Bíblia. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. @Josimere de Souza 6227. E vem comigo ler Bíblia. Vem alimentar você, sua casa, sua família. Envie para amigos, para grupos de família. Seja um missionário, envie a palavra do Senhor àqueles que têm sede. Venha a mim e beba, diz a palavra, né? Então vamos beber desta água que é uma fonte a jorrar. Estamos lendo 1 Coríntios, né? Paulo escreveu aos Coríntios. Estamos lendo as cartas de Paulo, né? Já lemos Romanos e agora estamos lendo a Epístola de Paulo aos Coríntios, né? Existem duas epístolas, estamos na primeira, capítulo 15. Abra sua Bíblia comigo, vamos ler. Amém, queridos? A ressurreição de Cristo, penhor da nossa ressurreição. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia, Jesus, oh glória. Sinta a presença do Senhor aqui. Segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Ora, Paulo já estava escrevendo há alguns anos, né? Depois da morte, ressurreição e assunção do Senhor aos céus. Então, ele estava dizendo que alguns ainda estavam vivos, os que viram tudo isso acontecer, né? Os 500 irmãos ali que estavam com Jesus, vendo ele ser assunto aos céus, né? Depois, com os discípulos. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Versículo 7. Depois foi visto por Tiago, mais tarde, e por todos os apóstolos. Olha só, irmãos, que gloriosa a manifestação da glória de Deus através dessas palavras que Paulo estava dizendo, porque dá para sentir a verdade que Paulo está dizendo. Sabe por quê? Porque ele está afirmando o que muitos viram. É tipo, vocês viram lá aquele irmão ser curado, levantou da cadeira de rodas, vocês viram. Glória. Versículo 8. Afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Que ele viu, né, a voz do Senhor dizendo: Paulo, Paulo, por que me persegues? Versículo 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos
que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Ai, irmãos, pensa numa humildade em reconhecer como foi errado ao fazer a igreja, os servos do Senhor, né, sofreram. Nosso irmão Estevão morreu aos pés de Saulo, né? Ele consentiu na morte do nosso irmão Estevão. Então eles têm a sua alma esse espinho na carne, né? Essa angústia de perseguir o povo de Deus, perseguir os santos, perseguir aquele que amava a Cristo, né? Versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Foi redimido, foi perdoado, foi chamado. É isso que Paulo era, ó. E sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Olha, irmão, que humildade que esse irmão Paulo aqui passa para nós. Mas pela graça de Deus não sou eu sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ei, glória, eu creio. Meus irmãos, creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a sua casa. Versículo 12. Ora, se o corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns entre vós que não há ressurreição de mortos? Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé, a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram? Olha só, ele está usando aqui perguntas que eles já sabem a resposta, né, irmãos? Que eles estavam descrendo em algo que era visível, que era verdade, que Cristo ressuscitou sim, porque todos viram, né? Ó, se a vossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Porque viver 120 anos, morrer e acabou? Se o próprio Senhor disse, se creres em mim, estarás comigo no paraíso, eu vou preparar lugar para o meu povo, para aqueles que creem em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Irmãos, é promessa. Vamos crer na palavra do Senhor. Versículo 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Oh, aleluia! Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Falando de Adão, né? Que pecou e tá aqui, versículo 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém, irmãos? Dá para entender, né? Morte pelo pecado, vida pelo perdão de Cristo na cruz. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus e Pai, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Irmãos, o único que pode destruir as potestades, o poder das trevas, ao príncipe que jaz
que governa este mundo, né? Que o mundo jaz no maligno, quando ele vencer essa potestade, entregar tudo ao Pai, aleluia, Jesus, será o fim, irmãos. Então virá o fim. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Aleluia, porque lá não haverá pranto, não haverá lágrimas, ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Ele tem a chave do inferno e da morte, e ali não haverá mais morte, nem luto, nem pranto. Aleluia, Jesus. Coisa mais linda essa palavra, irmãos. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará, aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja em tudo, em todos. Ah, irmãos, que maravilha, que palavra gloriosa. Vai se cumprir, irmãos, vai se cumprir. Essa palavra, ela está se cumprindo, né? E nós vimos todas essas palavras no nosso dia a dia. Ele é tudo em nós, irmãos. Se nós conseguir dizer assim, ó, nós vamos viver e não precisamos dele, somos o pior dos pecadores, porque sem ele, irmãos, é uma vida miserável. Versículo 29. A ressurreição em relação à vida prática. Doutra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. E eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, oh meu Deus, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Como comamos e bebemos, que amanhã morreremos? Vivemos uma vida um dia após o outro, como se nada precisasse ser feito. Para que ele lutou com feras? Para que ele trabalhou no Evangelho? Se nada existisse, a ressurreição dos mortos não fosse real, naquele grande dia, receberemos um corpo de glória incorruptível. Se isso fosse em vão, para quê? Se tornaria vã todos os trabalhos dos primeiros dos apóstolos, de Jesus até mesmo. Seria uma brincadeira no mundo espiritual, e o espiritual, o Senhor, ele não brinca, irmãos, ele é um Deus santo, puro, verdadeiro, justo, vingador. Ele é um Deus soberano, irmãos, com ele não se brinca, não se trai ele, porque é perigoso olhar para ele, dizer que ama ele, e logo após olhar a ídolos, olhar a adorar outros deuses deste mundo. Ah, irmãos, cuidamos para não trair a nossa fé, não olhar, não levantar altares a deuses que são deste mundo, mas olhamos para o nosso socorro que vem do céu. Ele é o nosso socorro. Aleluia, Jesus. Ele ressuscitou e nós ressuscitaremos também naquele grande dia, se estivermos preparados para subir com ele. Os mortos ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos, encontraremos com ele nos ares. Irmãos, é Bíblia. Eu creio na palavra com todas as minhas forças, da minha alma, do meu pensamento, do meu coração. Todos os meus poros acreditam nessa santa e gloriosa palavra. Eu te convido, vem comigo crer, vem comigo ler, vem comigo se encher, aleluia, da glória que existe nessa palavra. Aleluia. Versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Você pode ser, eu tenho 30 anos de fé, eu acredito no Senhor, eu sou crente há não sei quantos anos.
Mas vem alguém e te contamina com coisas deste mundo. Você vai lá ver um filme adorando a dragão, adorando a Satanás. Você vai lá, assiste uma novela que é só bruxaria, que é exposto a deuses deste século. De fato, adoram a Satanás. E você trai o seu Deus e você nem percebe que você está diante dos seus olhos um falso Deus, um ídolo. Uma maldade entrando no seu coração por os seus olhos. E ali você está distanciando o amigo Espírito Santo. E ele vai indo bem triste, cada vez mais longe de ti. Cada vez que tu coloca diante dos teus olhos bruxaria, usos e costumes que adoram a Satanás, que é os mesmos que vão lá, usam aquelas coisas lá em centro de umbanda, em centro de adoração a Satanás. Eles adoram a Satanás, é o Deus deles, né? Mas aí você está traindo o seu Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Soberano, o Deus Pai. Aleluia! Você está traindo a Jesus, que só verás a Deus se creres em Jesus e adorares a Jesus em espírito e em verdade. Se hoje tiveres o teu amigo Espírito Santo do teu lado, aí tu verás a Deus. Aquele que vê a Jesus, vê a Deus. Aquele que vê o Filho, vê o Pai. Mas aquele que não adora Ele, irmãos, adora outros deuses, é perigoso. Não, versículo 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O que é bons costumes? É tudo aquilo que não usa usos e costumes do mundo. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis. Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Que palavra forte, irmãos, que Paulo usou aqui. Mas é verdade. Muitas vezes nós damos ouvidos e pecamos contra Deus por a falta de conhecimento de Deus. E é uma vergonha para nós. Porque tiramos tanto tempo, né? Gastamos o nosso dinheiro no que não é pão. Tiramos tempo para tantas coisas supérfluas desta vida, mas às vezes não perdemos 20 minutos para ler uma palavra, um tempo de qualidade diante do Deus vivo, para aprender mais dele, ter comunhão com ele, ter intimidade com ele, vencer as tentações, as tribulações, porque no mundo teremos aflições. É com ele, irmão. Sem ele não é possível vencer. Aleluia. Versículo 35. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato. Versículo 36 ele chama de tolo, irmãos. Insensatos, tolos, né? O que semeias não nasce, se primeiro não morrer? É verdade, irmãos. A semente tem que morrer ali, né? A gente diz que seca a sementinha para depois vir o brotinho, né? Então, olha só. O que semeias não se é primeiro... Não, o que semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão. Meu Deus. Como de grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhes dá corpo como lhe aprouve dar, e cada um das sementes o seu corpo apropriado. Jesus querido. E ainda tem gente que quer mudar, né? Não acredita que o Senhor fez tudo perfeito. Seu corpo apropriado foi Deus que te deu. Deus te fez homem, seja homem. Deus te fez uma mulher, seja uma mulher. Deus te deu um corpo apropriado para esta semente. Um grande dia, essa semente tombará, mas ela vai ressuscitar. E ela vai ressuscitar eternamente. Então, cuide deste corpo que Deus te deu apropriado. Olha só, irmãos, isso aqui é muito forte, irmãos. Versículo 39. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne do homem, outra a dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Jesus Cristo, que coisa bem linda, irmãos. Que palavra maravilhosa.
Ai, eu peço até perdão pro Senhor que eu falo coisa, mas é o nosso palavreado, né? Mas não pode ser considerado algo tão simples, é glorioso, é mais que uma mina de ouro essas palavras, é mais que joias preciosas. Versículo 40. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a das estrelas, porque até entre estrelas e estrelas há diferenças de esplendor. Ai, Sheramassurimai. Cada estrela tem a sua cor, tem seu esplendor, tem a sua glória. Ele quis dizer que cada corpo celeste terá um corpo celeste. E o corpo terrestre tem o seu corpo terrestre. É branco, outro é pardo, outro é preto, outro é amarelo. Mas todos têm um corpo apropriado que Deus lhe entregou. Um sexo masculino, feminino, para a glória de Deus. Ai, irmãos, eu sinto a glória de Deus aqui. Versículo 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Desonra porque morreu, né? Ah, coitado, morreu, às vezes morreu de uma enfermidade, morreu às vezes de uma tragédia. Então em desonra, o corpo morre, cai ao pó, para o pó volta, né? Mas ressuscita em glória, corpo incorruptível. Quer ver, irmãos? Olha o que diz aqui. Semeia-se em fraqueza. Claro, a gente é carne, irmãos. Eu já fui curada de câncer, já fui curada, já recebi um útero novo, já tive várias curas, mas meu corpo tombará, irmãos. Em algum momento, de algum jeito, de algum outro tipo de situação ou de enfermidade, vai tombar. Porque em fraqueza somos fracos, mas ressuscitará em poder. Ah, irmãos, esta é a promessa, esta é a palavra do Senhor. Você tem que crer na ressurreição. Você tem que crer que a sua vida não acaba quando você morre. Que há uma eternidade. Temos que cuidar da nossa alma, irmãos. Para onde ela irá? Só existe o céu e o inferno. Para onde estamos guiando? O nosso corpo é o guia da nossa alma. Oh, Espírito Santo de Deus, semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Versículo 44. Semeia-se em corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também um corpo espiritual. Irmãos, você quer mais uma resposta? Se há um corpo natural, existe e ressuscitará este corpo espiritual. Versículo 45. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Pois Jesus ressuscitou, irmãos, e foi assunto ao céu diante dos olhos de todos que puderam ver. Versículo 46. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Ai, irmãos, meu Deus do céu. Jesus Cristo, quem não lê essa palavra e não desvendar o mistério da fé, eu não sei mais o que tem que acontecer nessa vida para acreditar em Jesus Cristo. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Quer dizer, os anjos do Senhor, o céu, né? E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Eita, glória, sinto a glória de Deus, irmãos. Versículo 50. Isto afirma, irmãos, que a carne é sangue,
A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Ó. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Irmãos, quer entender mais o Apocalipse? Lê o capítulo 15 de 1 Coríntios, que Paulo aqui entrou no mistério de João na ilha de Patmos, irmãos. Tá aqui, ó. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados em corpo incorruptível. Que ressuscitarão os mortos, ressuscitarão e receberão corpos incorruptíveis, né? Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Não morreremos mais, não haverá morte. Aleluia, Jesus, sinto a glória de Deus. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia! Que palavra gloriosa, irmãos. Que eu sinto a glória de Deus aqui. Sinta a glória de Deus aí. Vem comigo ler Bíblia. Versículo 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? É uma pergunta. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aleluia! O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia! Creia no Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Deixa a graça te banhar, sinto a glória de Deus. Queria que todos ouvissem essa palavra, irmãos, para que todos pudessem sentir a graça dessas palavras, a glória desta palavra e ser cheios do Espírito Santo. Aleluia! Versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, se você trabalha para o Senhor com todo o seu coração, serve a sua família, ama o seu próximo, ama o seu irmão, né? Nós temos aflições, mas nós batalhamos, nós trabalhamos para liberar perdão a todos os dias por os nossos afrontos, para nossas tribulações que vêm, irmãos, mas não vamos perder a nossa coroa, não vamos deixar que nenhuma criatura roube a nossa coroa, e sim viver para Cristo, amar e entender que um grande dia toda lágrima será enxugada, a morte será vencida e nós vamos cantar o hino de vitória. Amém, queridos? Fiquem com esta palavra no dia de hoje. Amanhã, se Deus nos permitir, leremos o capítulo 16 de 1 Coríntios e seguimos com essa palavra que nos fortifica a cada dia. Deus abençoe na paz do Senhor Jesus.